Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Eu, como discípulo do Senhor Jesus, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mauri, você crê que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador da sua vida? Creio. Então, mediante a da sua confissão pública de fé, eu, discípula de Jesus Cristo, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Helga, você crê mediante a sua pública profissão de fé, minha irmã, como discípulo do Senhor, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mãe, a senhora aceita o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Aceito. Eu, como um discípulo de Cristo, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Renata, você crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Então, mediante sua pública profissão de fé, eu, como discípulo de Jesus, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Elaine, você crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Creio. Então, mediante sua pública profissão de fé, eu, como discípulo de Jesus, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Rosângela, você crê no Senhor Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador? Creio. Eu, como discípulo de Cristo, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bruna, você crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Creio. Então, mediante a sua pública profissão de fé, eu, como discípula de Jesus, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bruna, você crê no Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida? Sim. Então, mediante a sua pública profissão de fé, eu, como discípulo do Senhor Jesus, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Roger, se você crê no Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida, Creio. então, mediante a sua pública profissão de fé, eu, como discípulo do Senhor Jesus, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmão Reginaldo, você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador? Eu aceito. Perante o público pela profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai e do Espírito Santo. Amém. Você crê no Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador? Sim. Diante da sua pública profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mãe, você aceita Jesus e crê que Ele é seu único e suficiente Salvador? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Lidiane, você crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Senhor Salvador da sua vida? Creio. Diante da sua pública profissão de fé, eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Você crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Creio. Mediante a sua pública profissão de fé, eu, como discípulo de Jesus, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mãe, você crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Creio. Mediante a sua pública profissão de fé, eu, como discípulo de Jesus, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmão Elivelto, o irmão crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, como discípulo de Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmã Cida, você crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Creio. Mediante a sua pública profissão de fé, eu, como discípulo de Jesus Cristo, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmã Kelly, você crê no Senhor e você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, eu, como discípulo de Jesus, a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fernanda, você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Eu creio. Então, filho, eu, como discípula do Senhor Jesus Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Irmã Eliane, você crê no Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida? Creio. Então, mediante a sua pública profissão de fé, eu, como discípulo do Senhor de Jesus, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Luciana, você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Amém. Então, eu, como discípula do Senhor Jesus Cristo, declaro o seu batismo pela sua pública profissão de fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmão Alex, você crê no Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador? Amém. Mediante a sua pública profissão de fé, eu, como discípulo de Cristo, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Creio no Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida? Creio. Mediante a pública profissão de fé, meu irmão, eu como discípulo do Senhor Jesus, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmão José, o irmão crê no Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador? Sim. Como discípulo de Cristo, meu irmão, pela sua pública profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.